do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos juntos, cada um em suas casas, mas estamos juntos online, através desse aplicativo que o Senhor nos deu o privilégio de participar de cultos em adoração a Ele, como igreja, vendo o rostinho de cada um. Isso é só Deus para fazer por nós, né? Porque talvez se nós estivéssemos em casa sem ter essa oportunidade de nos vermos, ou pelo menos de olhar até na telinha para cada um dos irmãos, nossa, eu acho que seria muito mais difícil estarmos passando esse período de pandemia. Mas eu louvo ao Senhor porque Ele aceita a nossa adoração, mesmo sendo tão diferente. E na abertura deste culto, eu gostaria de compartilhar um texto também, ainda fazendo menção ao Dia do Pastor. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, diz assim: agradeço a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me tem dado forças para cumprir a minha missão. Eu lhe agradeço porque ele achou que eu era merecedor e porque me escolheu para servi-lo. Ministério é serviço. Muitas pessoas pensam que ministério é para se destacar, é para receber honra, sim, louvor, sim, mas ministério é serviço. E nós temos um pastor que está sempre pronto a servir-nos, a ajudar, a estender sua mão para aqueles que precisam, que o procuram. E nós louvamos a Deus por isso. Nós louvamos ao pastor dos pastores, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele nos aceita como somos, cada um no seu ministério, cada um com sua missão. Então, nesse momento, vamos celebrar juntos a misericórdia de Deus em nos usar do jeito que somos. Vamos celebrar? Eu quero convidar agora o Micael para estar nesse momento exaltando ao Senhor. E lembre-se de adorar. Você não está apenas assistindo um culto, você está prestando um culto ao nosso Deus. Então participe adorando ao Senhor com alegria em seu coração, porque Ele é bom. Ele é o bom pastor. Micael, está aí? Amém. Boa noite, irmãos. Amém. Sim? Todos me ouvindo? Beleza. Eu vou louvar com 2 cânticos. Um deles é Grande é o Senhor e o segundo louvor é Passarinhos de Jairo Bonfim. Então, quem quiser acompanhar, sinta-se à vontade. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e o digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. É quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos
sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Deus, eu vi um passarinho no seu ninho a descansar. Me lembrei de tua palavra, me ensinando a confiar. Vejo a árvore bem alta, colocaste o ninho lá. Se cuidas do passarinho, de mim também cuidarás. La 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 ya, la 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 ya, la ya la ya. Deus, eu vi um canarinho, uma canção a entoar, preso em uma gaiola, sem poder voar. E se mesmo assim te adora, por que não vou te adorar? A ti ergo minhas mãos, enquanto estou a cantar. O peixe tem o mar e o pássaro o céu. A abelha tem a flor para fazer seu mel. Eu tenho o Criador de tudo, que me fez um filho seu. Do que mais preciso, se eu tenho Deus? Pai, tu és melhor. Pai, tu és maior, és mais alto que o céu, mais profundo que o mar. E eu, sendo tão pequeno, me escolheu para ser seu filho e me amar. La 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 ya, la la ya, la ya la ya. O peixe tem o mar e o pássaro o céu. A abelha tem a flor para fazer seu mel. Eu tenho o Criador de tudo, que me fez um filho seu. Do que mais preciso, se eu tenho Deus? Pai, tu és melhor. Pai, tu és maior, és mais alto que o céu, mais profundo que o mar. E eu, sendo tão pequeno, me escolheu para ser seu filho e me amar. Pai, tu és melhor. Pai,
para ser seu filho e me amar. Amém. Boa noite, igreja. Estão todos me ouvindo? Deixa eu ver aqui, ó. Então, bom. Vamos fazer agora uma oração em gratidão a tudo que Deus tem feito por nós e também, especialmente, pelo Dia do Pastor e pelo nosso pastor, que é uma bênção na nossa vida. Oremos. Senhor, meu Deus, eterno Pai, graças te damos por mais uma oportunidade, Senhor, por mais um culto dirigido pelo Senhor, pelo seu Espírito Santo, Senhor, que eu sei que se faz presente nos nossos cultos. Muito obrigada, Pai, por, em meio às dificuldades, em meio a uma pandemia, podermos ter a internet, Senhor, para poder continuar cultuando com os nossos irmãos, mesmo que seja à distância, Pai. Nós somos extremamente gratos por tudo que o Senhor faz, tem feito e ainda vai fazer pelas nossas vidas, Senhor. Muito obrigado pelo seu cuidado, muito obrigada por estar conosco. Eu peço, Senhor, que o Senhor continue cuidando de nós, como o Senhor sempre tem cuidado, com tanto amor, com tanto carinho, Pai. E hoje, em especial, eu venho pedir pela vida do nosso pastor Renan, que o Senhor continue conduzindo a vida do seu filho, Pai. Muito obrigada por ter levantado a vida do pastor para chegar ali na IBJI, Pai, e fazer uma obra, continuar com o ministério dele também, Pai. Muito obrigada, porque eu sei que muitas foram as dificuldades e muitas serão ainda, Pai. Mas o Senhor continua sustentando o seu filho, continua usando ele, Pai, para falar aos nossos corações, usando o pastor Renan, meu Pai, para ser um amigo, além de um pastor, para as suas ovelhas, Pai. Muito obrigada pela vida dele e pela família também, Senhor. Que o Senhor continue cuidando, que o Senhor continue guardando como o Senhor tem feito. Venha restaurar a vida da sua mãe, a mãe do nosso pastor, Senhor. Que o Senhor esteja indo de encontro com ela também. Que o Senhor possa, Pai, levar a cura, que ela possa estar bem, com a saúde 100%, Senhor, porque eu sei que o Senhor é capaz disso. Então, eu venho pedir, Pai, que o Senhor venha cuidar dela também, porque eu sei que ao cuidar dela, o Senhor está cuidando do pastor Renan também, Senhor. Que o Senhor continue dando forças a ele, continue abençoando a irmã Andréia também, Pai, que o Senhor se faça presente sempre no lar deles, venha estar com o pai da irmã Andréia também, Pai, que o Senhor venha cuidar dele, assim como o Senhor vem cuidando também. Eu venho pedir pelos filhos, pela Karen, pelo Davi, Pai, que o Senhor vá de encontro com eles também, os protegendo, os guiando, meu Pai, em cada passo que eles possam dar, meu Pai, que o Senhor esteja à frente, cuidando e colocando os seus anjos, meu Pai, ao redor de toda essa família. Muito obrigada pelo ministério do pastor Renan na IBJI, Pai, que seja ainda mais abençoador e ainda mais abençoado, Pai. Muito obrigada pela vida dele, muito obrigada por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós. Nesse momento, Pai, queremos mostrar o nosso sentimento de gratidão, Pai, a Ti. Nada que eu possa falar ou que qualquer um possa falar, meu Pai, chega perto do que o Senhor merece, Pai. Eu sei que nós não somos merecedores da Sua graça, mas somos muito, muito agradecidos pelo Senhor nos dar ela, mesmo sem merecer, Pai. Muito obrigada por tudo. É isso que eu te peço, te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão Elias, boa noite. Aquela palavra que o senhor iria dar pela manhã não foi possível. O senhor gostaria de compartilhar conosco neste culto? O irmão tá sem som. O senhor precisa liberar o som aí. Estão me ouvindo? Agora sim.
Glória a Deus. Uma boa noite, amada igreja, né? É um privilégio poder, nesse momento, participar, né, desse culto, apesar de ser online, mas Deus permite, né, que nós possamos estar contribuindo para o reino de Deus, né, através da nossa vida. E agradecer pelo pastor que nós temos, né? O pastor Marco Renan, como bem falou a irmã na oração, que não é só um pastor, é um amigo. É um amigo que nós temos que seguir como exemplo, porque ele é uma pessoa que dá exemplo. E aqui eu escolhi um texto aqui da Palavra de Deus que se encontra em 2 Timóteo, que vai cair bem para este momento, que é 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 10 ao 14, que vai falar assim: é manifesto agora, deixa eu ver aqui, é manifesto agora pelo aparecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tem crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, mantendo o padrão da sã palavra, a qual foi me ouviste com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então, amados, essa palavra aqui foi o apóstolo Paulo falando com Timóteo, né? O apóstolo Paulo, que era o pastor, né? E nós também temos que estar ouvindo sempre o pastor. Como bem cedo ele falou, né? A boa ovelha, né, obedece o seu pastor, né? E ouve o seu pastor. E esse texto que nós vemos aqui, né, Paulo estava incentivando a Timóteo a seguir o modelo dos ensinamentos verdadeiros, da sã doutrina, que ele mesmo havia lhe dado acerca do Evangelho. Paulo era um modelo a ser seguido, pois sua vida estava depositada na confiança em Jesus, que não é vazia como outras coisas que somos. Muitas vezes nós seguimos coisas que muitas vezes não vêm trazer nada de bom para a nossa vida, né? Mas quando nós seguimos pessoas que, como Paulo, né? Como um pastor, né? Que nós vemos que ele está falando sempre a verdade, da verdade que é a palavra de Deus. Esse é um exemplo que nós devemos seguir. Este é um exemplo que devemos seguir. Como Paulo aqui, né? Timóteo seguiu o exemplo de Paulo, porque Paulo foi um bom exemplo para Timóteo. E assim eu também vejo na pessoa do pastor um bom exemplo, né? Porque nós sabemos que somos falhos, mas nós temos nosso bom exemplo, nosso testemunho para dar, né? Quando nós temos Jesus em nossa vida. E que nós possamos, cada dia mais, olhar para o nosso pastor como um amigo, como um exemplo a ser seguido, né? Então, eu agradeço muito por ter o Marco Renan como meu pastor e como meu amigo, né? E que eu possa também dar exemplo, para que venha alguém olhar para cada um de nós como seguidor de Jesus, querer seguir esse Jesus, o nosso testemunho, né? Esse que é o
verdadeiro evangelho, né? E que Jesus espera de cada um de nós, como igreja, como seguidores de Jesus, que nós possamos estar dando um bom exemplo, um bom testemunho, para que aqueles que vejam queiram nos seguir. Então, pastor Renan, que Deus te abençoe, te dê sabedoria cada vez mais para conduzir este rebanho que foi colocado na sua responsabilidade e que possa cada dia mais contar com o nosso apoio, né? Com, como eu digo, né? Os diáconos, né? Os diáconos estão prontos também para ajudar, né? Que possamos ser bênção na sua vida e o pastor também ser bênção na nossa vida, como está sendo, né? E que Deus abençoe, não só hoje, mas sempre, né? Porque Deus está conduzindo a Jardim Uma. E nós vemos a Jardim Uma, apesar da pandemia, não parou, está fazendo a sua obra, está prosseguindo, não parou, né? E assim é bom nós poder estar junto, né? Esperamos que esse tempo passe logo, né, essa dificuldade, para que juntos possamos voltar melhor como pessoa, né? Amando uns mais os outros e olhando mais o próximo, a necessidade do próximo, né? Esse é o papel da igreja aqui nesse mundo, né? E falando sempre de Jesus. Não tem como outro assunto para a igreja falar que não seja Jesus, o Salvador. Deus abençoe a igreja nesta noite. É isso, esta palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que Deus abençoe cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz. Que alegria poder falar de missões nessa noite. E o tema de missões fala justamente de alegria. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. E a divisa se encontra em Filipenses 4:4, que diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Eu gostaria de convidar os irmãos para que pudéssemos estar lendo João 4:34. Quem puder acompanhar, João 4:34. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Comida é alimento, comida é necessário para o nosso corpo. A comida nos fortalece e faz a gente ter saúde. E Jesus está dizendo que para ele não existe nada mais importante do que fazer a vontade daquele que enviou. Então, para ele, é o que sustenta, é o que alimenta, é o que motiva a fazer a vontade daquele que enviou e realizar a sua obra. E ele vai revelar mais a sua vontade missão agora através do culto online, está alcançando várias pessoas. Então, o nosso compromisso como igreja é fazer a vontade daquele que nos chama, fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do nosso Pai e obedecer. A obra é do Senhor, mas nós somos instrumentos em suas mãos. Ter compromisso e fazer a vontade do dono da igreja. Ter compromisso e fazer a vontade de Jesus, aquele que nos chamou. Ter compromisso com missões e fazer parte dos planos e sonhos que Jesus tem para a sua igreja. Amém? Que a Igreja Batista Jardim Aoma possa ser uma igreja missionária e que nós possamos ter o nosso coração ardente por propagar o amor de Jesus, por falar daquele que vive eternamente e vive nos nossos corações e quer viver nos corações de outras pessoas também, trazendo alegria por viver de cada um. Amém? Vamos orar agora por missões. Pai, glorificado seja o teu nome, tu és santo, tu és maravilhoso, Pai. Como é bom, Pai, estar na tua presença. Pai, te peço neste momento por todos os missionários,
pelos campos missionários. Eu te peço, Senhor Jesus, também pelo pastor Marcos Renan, Pai, pelo dia do pastor, outros pastores que talvez se encontrem aqui também, ou que vão assistir, Pai, vai abençoando, Pai, seus filhos, vai abençoando os seus servos, Pai, os seus escolhidos, os seus chamados, os vocacionados, vai abençoando, Pai, cada servo, Pai, espalhado pela face da terra, que possamos ter, Senhor, um coração, Pai, voltado para missões, que possamos ter um coração, Pai, com desejo de propagar a Tua palavra, Senhor. Pai, vai tirando todo empecilho, Pai, todo oponente, Pai, que se levanta contra a obra do Senhor e vai na frente, Pai, vai levando, Pai, mais e mais a Tua palavra, vai cumprindo o Teu querer em nós. Assim te pedimos, Pai, te agradecemos e te pedimos perdão pelos nossos pecados. Em nome santo de Jesus, amém e amém. Boa noite, igreja. Eu estava pensando na minha infância e resolvi compartilhar um pouquinho com os irmãos. Quando eu era muito pequeno no Rio Grande do Sul e nós éramos bem pobres, o pai era o provedor, né? Então, quando ele tinha condição, ele nos dava algum dinheiro para que a gente comprasse alguma coisinha para a gente. Não era todo dia, não era toda hora. Mas nós tínhamos o costume de comprar alguma coisinha, um presente no Dia dos Pais. O ano todo. A gente economizava, a gente guardava, deixava de comprar bolinha de gude, deixava de comprar balas para que pudéssemos dar um presente para o pai. Interessante é que quando nós dávamos esse presente para ele, eu, a minha irmã, que estava no culto hoje de manhã com a gente, e as mais novas, nós nos sentimos muito felizes porque o pai vinha e abraçava, mas um abraço carinhoso, maravilhoso. Assim como a mãe também. Eles gostavam muito que a gente fizesse isso. E sabiam que era um sacrifício para uma criança guardar um dinheiro. A criança quer gastar. E nós guardávamos para ter o prazer de receber aquele abraço. Transportando isso para o presente, quem é o nosso provedor hoje? Nós sabemos que é o nosso Pai, nosso Deus. Ele é que provê as nossas finanças, nosso sucesso, nosso crescimento na vida aqui na Terra e também o nosso crescimento espiritual. Tudo vem de Deus. Como retribuir a Deus, que está provendo todas essas coisas para que a nossa vida seja uma vida de sucesso, uma vida que, quando nós olharmos para trás, nós possamos dizer assim, eu venci. Mas aí nós lembramos, eu não venci sozinho. Quando nós aceitamos a Jesus, nós entendemos que tudo vem de Deus. O Espírito Santo trabalha na nossa vida e nós entendemos que tudo vem de Deus. E como nós retribuímos? Através dos dízimos e das ofertas, claro, na parte material. Mas nós retribuímos diariamente, diuturnamente devia ser, com louvores, com orações, com dedicação ao Senhor. Porque Ele é que provê a nossa vida. Até porque, se Ele disser acaba hoje, então nós não temos mais vida. Tudo é dele, até a nossa própria vida. Meus irmãos, eu comecei assim meio sério, estou concentrado para lembrar de todos os detalhes, mas eu digo que há muita alegria nisso. Tal como eu tinha alegria lá atrás, na minha infância, de receber o abraço do meu pai, eu sei que Deus está me abraçando hoje. Eu sei que Deus está abraçando a minha família hoje. Deus está sorrindo e dizendo assim, essa é uma família que me agrada. E assim também a nossa igreja. Quem provê a nossa igreja? Deus, através de nós. Quando nós entregamos dízimos, ofertas,
cofrinho, campanha, colaboramos para a compra do que sabemos que é necessário para a nossa igreja. Quando nós abrimos o nosso bolso, abrimos a nossa mão para entregarmos, porque sabemos que a igreja vai usar em revistas de EBD, a igreja vai usar para ter as suas contas em dia, para que nada falte, para que não nos envergonhemos. Então, nós sabemos que Deus está se alegrando com a nossa vida e com a Igreja Batista Jardim Inhaúma. No gasofilácio da nossa igreja está escrito: porque Deus ama ao que dá com alegria. Na Bíblia, 2 Coríntios 10, 7, primeira parte diz assim: cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Eu tenho certeza que cada um de nós sentiu no coração um pouco dessa história que eu contei, da minha infância muito remota, e lembrou como era gostoso o abraço do pai. Eu gostaria de ter o abraço do meu pai, hoje ainda não tenho, mas eu sou feliz porque eu pude fazer. E eu honrei o meu pai, assim como Deus tem nos honrado em tudo que nós fazemos. Meus irmãos, vamos contribuir livremente, com alegria, para que a obra que Deus propôs para a Igreja Batista Jardim Inhaúma siga em frente e que nós possamos estar sentindo a alegria de dizer assim: eu faço parte dessa obra que alegra o coração de Deus. Isso é a nossa alegria. Vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos e entendemos, Senhor, que tudo vem de Ti. Sabemos que Tu és o nosso provedor. Sabemos que Tua é a nossa vida. Sabemos que a salvação veio de Ti e nós nada teríamos se não fosse por Ti, meu Deus. Nós queremos Te agradecer neste momento e Te pedir que o Teu Espírito Santo trabalhe no coração de cada membro da IBJI, Senhor, para que nós possamos sentir no nosso coração o desejo de contribuir com alegria, como diz a Tua palavra, para que a Tua obra possa continuar na nossa comunidade. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, agora eu vou estar passando um vídeo. Me avisem se vocês estiverem ouvindo direitinho. Início és a palavra, com Deus João de Ciro, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu
quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora estás. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Linda. Que coisa linda ouvir a Raquel. Obrigado, Silvia, por ter escolhido essa música para nos abençoar nesse instante. A Raquel é uma bênção de Deus, sim. Nós temos tido a alegria de conhecê-la algumas vezes em alguns lugares. É muito bom saber da vida dela e ver esse louvor abençoando a nossa vida. Quero agradecer. Eu imagino que todos também estejam me ouvindo nesse instante. É assim, tá me escutando? Tá todo mundo me ouvindo aí direitinho? O som tá falhando? Tá tudo bem? Tá dando para ouvir direito? A gente fica meio sem noção, porque faz aquele silêncio absoluto, com aquele vácuo, só a nossa voz que aparece. Então a gente fica meio sem saber se vocês estão escutando. Por isso todo mundo pergunta, tá me ouvindo? Aí faz assim. E o Gabriel tem sido maravilhoso em coordenar esse trabalho. Quero dar algumas comunicações. Nós ainda continuamos. Eu tentei passar para todos vocês uma orientação de uma reunião que eu estive essa semana com pastores do Rio e do Brasil, de igrejas grandes, igrejas médias e pequenas também. E o consenso dos pastores batistas daquela reunião, dessas igrejas tradicionais, como nós fazemos parte, apesar de alegres e arrivados, Itacuruçá, Barão da Taquara, Meia, lá em Curitiba, São Paulo,
foi que nós não voltemos a abrir os santuários com as regras de ter que dizer para determinadas ovelhas: não venham para o culto, não podem vir ao culto, ou seja, dizer para idosos acima de 60 anos, 65 anos, dizer para quem tem problema cardíaco, dizer para quem tem problema ou teve já problema com câncer, pessoas então de vários grupos que a nossa igreja quase que marca os 13 pontos. E é muito difícil, eu confesso a vocês que eu estou seguindo à risca as orientações e acompanhando para não tomar nenhuma decisão sozinha. Diz a Bíblia em Provérbios que na multidão dos conselhos é que há sabedoria. Então eu tenho buscado conselhos de pastores de várias igrejas e tenho tentado acompanhá-los. Eu faço parte de grupos de alguns pastores, tanto da região ali do centro, né, de Inhaúma, daí por diante, e também do Brasil, através do pastor de Itacuruçá. E todos entenderam, também orientados pelo pastor, mas que trabalha mais como advogado, o doutor Marcelo Gomes da Rosa, que já foi meu advogado de igreja em outros momentos, um homem de Deus, mas que tem orientado a Convenção Batista Carioca já há muitos anos. E ele deixou clara a confusão que existe e como nós podemos cair em armadilhas que nós não cremos nunca nisso. Esperamos que nunca isso aconteça, mas que pode se voltar juridicamente contra o pastor e contra a igreja Jardim 1. Eu confesso a vocês que a minha maior preocupação é a saúde dos irmãos, dos idosos, de todos. Minha vontade é não respeitar nada do que estão dizendo, mesmo porque o que é verdade, o que é mentira, só o tempo dirá. O que é verdade, o que é mentira, só o tempo virá. A história diz lições terríveis. Então, aguardem mais um pouco. Estamos nos esforçando para que não falte alimento para as minhas ovelhas. Se nós não podemos levar vocês a campos verdejantes, estamos levando águas tranquilas e campos verdejantes até vocês através das pregações dos domingos, através dos pastores que eu pude convidar para estar ministrando para a gente, através das músicas, através dos cultos durante a semana, que são cultos que os irmãos mesmo têm participado, têm elaborado com a gente, através do culto infantil, que daqui a pouco eu vou enviar para vocês, porque eu terminei perdendo na sexta-feira, e não quero que vocês percam este culto, um culto maravilhoso que o Ministério Infantil preparou, e assim também outros ministérios da igreja, como ação social, que não deixa a peteca cair, e louvor, que está aí fazendo seu esforço também. Deus abençoe cada um de vocês, que Deus ajude cada um de vocês, que Deus nos dê força. E eu quero dizer que ontem eu e o irmão Paulo Aves estivemos conversando, vamos providenciar o mais rápido possível, comprar um daquele termômetro, né, Paulo? Termômetro, daquele termômetro de pistola, aqueles que a Polícia Federal está usando, só para vocês entenderem, quando eu passei, amanhã eu vou passar por isso, quando eu passei do Rio para o Espírito Santo, eu fui parado na Polícia Federal, todo mundo estava sendo parado, e aí enfermeiros, pessoas se aproximam, eles chamam de barreira sanitária, eles aferem sua temperatura e verificam como é que você está, para você poder entrar no Espírito Santo ou não entrar no estado do Espírito Santo. E imagino que para voltar para o Rio seja a mesma coisa, chamada barreira sanitária. Então há realmente uma coisa séria acontecendo, o que é mentira, o que é verdade, é muito complicado pautar nesse instante. Mas espero e zelo pela saúde dos irmãos. Então, eu estava conversando com o irmão Paulo, a gente teve uma conversa maravilhosa ontem, para termos termômetro, para termos... Já adquirimos? Já, Paulo? Oh, maravilha! Oxe, como rápido! Já compramos um termômetro daquele de pistola, aqueles que chegou na igreja agora vão dar um tiro lá na testa dos irmãos para ver a temperatura. Chegar lá quente, lá nervoso, o teu sangue ferve, já vai ficar com Covid para fora, porque o sangue vai estar quente, aí a temperatura vai dar. Vamos também comprar, estamos aguardando a chegada desse termômetro, compramos de um país extremamente maravilhoso, um país completamente fora da situação da Covid, né, Paulo? Compramos da China, só o sangue de Jesus tem poder, Paulo Água. E também vamos comprar aquele aparelho de pressão, de aferir pressão, é um kit que queremos ter na igreja. Vamos comprar uma caixa, um pacote de máscara também, e vamos comprar alguns litros de álcool gel. Isso é um material básico, vai ficar guardado no gabinete, eu já tenho até uma gaveta separada para isso.
para que caso a gente tenha algum infortúnio, alguma coisa, a gente possa pelo menos identificar as autoridades que nós estamos tentando cumprir as nossas obrigações. Então temos que voltar com toda segurança. Quando for a hora, eu vou estar sendo o primeiro a comunicar a vocês e a voltar. Não estou nem um pouquinho satisfeito, ninguém está. Os pastores ontem, professores meus de seminário, pessoas muito mais capacitadas do que eu, falando, nossa, como nós somos pequenos, como nós somos incapazes. Deus está lembrando a gente quanto nós somos impotentes para fazer qualquer coisa. Então nós estamos nos esforçando para não deixar de pregar. Eu nunca vi tanta pregação na internet, tanta mensagem. Inclusive, quero destacar aqui, tem uma jovenzinha da igreja que vira e mexe, manda uma mensagem para mim: pastor, estou com uma dúvida na Bíblia. Eu adoro isso. E ela me pergunta, essa semana ela disse, olha, um texto fala isso, uma reflexão que eu fiz na internet, e a outra reflexão fala aquilo, uma coisa contra a outra. Era sobre oração. Eu devo repetir a oração ou não devo repetir a oração? Então, eu fiquei muito feliz por mandar um texto da Bíblia e explicar teologicamente para ela sobre isso. Então, meu irmão, cuidado com tudo que você ouve na internet, cuidado com tudo que você pesquisa na internet. Eu sei que há muita boa fé, mas também sei que há má fé. Não deixe de consultar a sua igreja, consultar o seu pastor, de ouvir para ter um pensamento junto conosco. Não estou dizendo necessariamente a minha ideia, mas pensarmos na Igreja Jardim Uma como sendo um pensamento convergente e não divergente com tantas ideias que surgem por aí. Vocês vão me ajudando, a gente vai acompanhando. Então, minha ideia agora é dar uma de mineiro. Eu vou acompanhar bem de perto, estando aí, o que vai acontecer com o Rio, em próximas 1 ou 2 semanas no máximo, para a gente poder, então, seguir o nosso barco. Quero agradecer a música do Micael. Eu não conheço aquela música do passarinho, linda, mas fala da criação de Deus, da grandeza de Deus. Também a oração de Isabela, que coisa que toca o nosso coração. E a palavra do Paulo, cuidado de Deus. Eu não sei se alguém copiou, se tem alguma câmera aqui, sobre a pregação que eu vou falar nesse instante com vocês, mas eu quero pregar nesse momento exatamente sobre isso. Quem é o nosso Deus? Não é uma pergunta. Quem é o nosso Deus? Não, a gente conhece o nosso Deus. A Igreja Batista Jardim Uma conhece o nosso Deus. O tema da mensagem é este: quem é o nosso Deus? E quem assistir essa pregação depois pela internet vai saber qual é a nossa visão sobre o nosso Deus. É uma reflexão muito simples. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmos, capítulo 33. É o nosso texto principal. Salmos, capítulo 33. Se você quiser abrir seu aparelho, se você quiser abrir sua internet, se quiser a sua Bíblia, o que você puder usar para podermos estudar os Salmos de número 33. Vamos então apresentar, definir, esclarecer, fortalecer a nossa fé ao relembrarmos, porque nós já sabemos quem é o nosso Deus. Eu não vou ler o Salmo 33 para você agora. Nós vamos lendo e estudando nesse sistema de estudo bíblico nesta noite. Eu quero lembrar a você uma coisa. Pode parecer muito fácil, Salmos 33, está aberto aí, pode parecer muito fácil falar sobre esse assunto. Olha, a Tânia sabe muito bem quem é o seu Deus, o Arlindo, eu tenho certeza, mais a Célia, não tem dúvida, a Dona Trindade sabe também sobre Deus, o Ronaldo, nosso novo irmão, que está chegando para somar com a gente, também é capaz de definir Deus, a Maria Gabriel, tanta experiência na vida, também sabe, mas Gilmarina, que tanto nos abençoa, a Dilma, a Leila, todos vocês sabem como definir o seu Deus. Quem é que você tem crido? Como diz aquela música? Pois eu sei, ninguém tenho crido, estou bem certo. Nem o Dinês, nem o seu Dira. A gente sabe quem é o nosso Deus, né, André? Você que já tocou essa música tantas vezes. Então eu quero só ver no Salmos 33, Silvia, algumas características desse Deus. Porque de frente de uma pandemia, Marcos, a Lúcia, Dona Lúcia e também o Ezequiel, a gente sabe muito bem e tem que definir muito bem para o governo, para o país, para o mundo, para o vizinho, para o marido, para a esposa, para o filho, para quem tiver dúvida, quem é o Deus que nós servimos. Entende isso? Então eu quero que você veja no simples Salmos 33, nessa visão poética que o salmista nos apresenta, eu quero que você veja comigo como nós temos a identificação de características tão profundas, Ana, aqui, Madison, desse Deus que nós servimos, irmão Jorge Baeta, irmã Janice, e Edivane também. Que esse Deus continue sendo o seu Senhor, Inácio. É muito bom ver você aqui. Deus continue sendo alguém que te guie para você
cada dia mais entender, e todos nós, a Fernanda também, a Cláudia, a Gislane, que esse Deus não tem com que se comparar, irmã Deni. É o Deus, irmã Deni, que nos levanta, é o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos mantém, Zenas, Luciana e também Zenias. É o Deus Aparecida que nos suporta, que aguenta as nossas lamentações, que aguenta os nossos maus dias, nossos bons dias. É o Deus que está conosco o tempo todo. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que criou toda a história, o Deus que sabe todas as coisas. Olha, parece simples falar essas coisas, mas se você não está lembrado, eu vou te lembrar. O povo de Israel, o maior problema do povo de Israel não era crer em Deus. Assim como você, eles criam em Deus. O maior problema do povo de Israel era, além de crer em Deus e seguir com Deus, se desviar para crer em outros deuses, ou seja, trair a Deus. Eles acreditavam em Deus, até determinado ponto, quando eles então buscavam outros deuses. O povo de Israel se vendia para fazer laços. Eu preguei sobre isso outro dia, para fazer casamentos. Eles se vendiam e casavam com pessoas de outras nações que não podiam, e deuses estranhos adentravam no povo de Israel. E o povo de Israel tinha uma fé muitas vezes tão titubeante como a nossa, tão confusa algumas vezes, que deixava que os outros deuses falsos tomassem mais lugar do que o Deus de Israel, o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, o Deus verdadeiro. Você sabe o porquê das 10 pragas do Egito? Lembra? Eu gosto muito de falar sobre isso, já conversamos sobre isso algumas vezes. As 10 pragas do Egito não foram para testar o coração de Faraó, porque o coração de Faraó estava sendo endurecido pelo próprio Deus de Israel. As 10 pragas do Egito não foram para testar o coração dos egípcios. As 10 pragas do Egito foram, ali, a libertação do povo de Israel do Egito, foi para construir uma mente, para rachar, abrir o pensamento do povo de Israel, que era então um pensamento politeísta, um pensamento que eles tinham crescido dentro observando. Ou seja, o povo egípcio tinha vários deuses, Deus para cada coisa que acontecia, vários temores, vamos dizer assim, vários cultos. E Deus precisava dar uma arrancada, dar uma quebrada, dar uma virada na mente do povo que ele estava chamando para ser seu povo, para tirar do Egito, para construir ou continuar a história que ele tinha para a vinda de Jesus Cristo, porque tudo vai combinar com Jesus Cristo. Então ele está deixando o povo, fazendo o povo deixar de acreditar no politeísmo, em vários deuses, e mostrando um Deus só, teísmo, Theo, Deus, um Deus só é o que basta para vocês, porque eu sou. Por isso ele diz para Moisés, Moisés pergunta, Deus, quem eu vou dizer que me enviou? Como é que eu vou chegar na frente de Faraó e dizer o que a pessoas que me conhecem, inclusive? Ele diz, ego-emi hebraico, eu sou, basta, não precisa de eu sou fulano, eu sou ciclano, eu sou advogado tal, eu sou juiz tal, eu sou médico, eu sou pastor. Sabe aquela pessoa que diz assim, você sabe com quem você está falando? Uma vez um jovem me perguntou isso numa situação de trânsito. Você sabe com quem você está falando? E foi muito engraçado, porque na verdade aquele jovem cometeu uma infração, ele estava irritado porque eu deixei um velho entrar com fusquinha na minha frente, estava tudo engarrafado, e o jovem atrás ficou muito nervoso com isso, e ele conseguiu uma brecha e passou, emparelhou o carro comigo, e ele então abriu o vidro de uma moça muito bonita que estava do lado dele, e por cima da moça ele gritava, você sabe com quem você está falando? Eu anotei a sua placa. E foi muito interessante, porque eu disse, eu estou falando com alguém que vai bater daqui a pouco o carro, estou falando com alguém que quer aparecer para a namorada, e estou falando com alguém que eu também anotei a placa, porque você está, com certeza, sem juízo. E foi muito complicado, ele foi embora praguejando. É claro que depois eu usei meus conhecimentos para saber de quem se tratava, e ele não tinha nenhuma importância. Um policial amigo meu localizou o endereço dele através da placa que eu anotei, e eu sabia exatamente quem ele era, onde ele morava, e era simplesmente para aparecer para a namorada aquela cena toda que ele estava protagonizando naquele instante. Ninguém é importante, irmãos. Na verdade, nós temos algum poder que passa muito rapidamente. Deus é o Senhor de todo o poder. E Ele está ensinando, como eu disse ao povo de Israel, quem Ele era. Vocês vão adorar só a mim. Só o Senhor servirão. Vocês vão obedecer só a mim, seguir só a mim. E Ele vai preparar uma constituição conhecida como os 10 mandamentos
para nortear até os nossos dias o cristianismo, que vem sendo fundado por Cristo, é claro. Está me entendendo? Pois bem, eu quero ver então os Salmos de número 33 e outros textos que eu vou ler para você. Se você tiver caneta e papel, você anota, senão você vê depois o vídeo, se der para você assistir. Quando nós terminamos, a equipe Zoom, no caso, o Gabriel e quem estiver diante do dia, edita tudo e manda para o YouTube, e vocês têm o culto todo lá. Primeira coisa que eu quero destacar, então, sobre quem é o nosso Deus. Nosso Deus é o Deus da criação de todas as coisas. Tudo que existe no mundo, como bem cantou o Micael, um passarinho, foi criado por Deus. O nosso Deus é o Deus que criou todas as coisas. O Salmo 33, então, começando agora no texto, o versículo 6 até o versículo 9, diz assim: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército deles, as estrelas. Ele ajunta um montão, as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Ele criou as terras e os mares. Está falando aqui da releitura, é como se fosse uma releitura de Gênesis, da criação de todas as coisas. Versículo 8, tema o Senhor. Agora ele diz, tenham temor, respeito pelo Senhor. Temam-no todos os habitantes do mundo. Versículo 9, pois ele falou e tudo se fez. Haja isso, haja aquilo, na releitura de Gênesis, início. Ele ordenou e tudo passou a existir. Bem, se você está lidando com Deus que criou todas as coisas, então você já imagina a dimensão desse Deus. Uma coisa muito boa quando nós viajamos para alguns cantos de Minas Gerais, eu não sei ainda se é possível, imagino que sim, não sei se o Rio Grande do Sul tem isso, São Paulo, mas tem alguns cantos do interior, tinha de Minas Gerais quando eu era pequeno e fui muito para lá, que à noite parecia que eu estava em outro planeta. Eu saía de uma cidade como Vitória, a capital do Espírito Santo, e eu ia para Minas. No alto do canto do fim do mundo, lá detrás de uma montanha, onde não existia luz elétrica. E à noite, Deus acendia tanto abajuzinho lá em cima. Era tanto vagalume virando, Paulo falando da infância dele, eu lembrei da minha, era tanto vagalume circulando em volta da gente, que um monte de luzinha piscando, era a coisa mais linda aqui na cidade grande, a gente nem vê se os bichinhos existem. Mas o céu, 1 trilhão de estrelas, é uma coisa incrível, cada um planeta, e eles estão lá, mas as luzes artificiais não nos permitem ver essas coisas com tanta facilidade assim. Olha, Deus tem sido incrível ao criar, e você deve se lembrar disso. Voltando um pouquinho à página, eu vou ler para vocês o Salmo 24, apenas o versículo 1 e 2, que diz assim, Salmos 24, 1 e 2, ao Senhor pertencem a terra e tudo que nela se contém, o mundo e tudo que nele habitam. Versículo 2, Salmos 24. Fundou a terra, ele sobre os mares, e sobre as correntes a estabeleceu. De novo, o salmista vem defendendo a criação de Deus. Deus é o Deus criador, é o Deus que criou todas as coisas. Voltando mais um pouquinho, o Salmo capítulo 19, versículo 2 são extraordinários. Salmo 19 diz assim, como eu falei das estrelas ainda há pouco, os céus proclamam a glória de Deus, gritam, anunciam, falam, aquilo que está aí na nossa frente fala da glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, faz declaração, algumas versões diz assim, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Deus criou os tempos, Deus criou todas as coisas que nós conhecemos, cada uma para o seu determinado fim, para o seu determinado propósito. Ainda no nosso livro de Salmos, agora no capítulo 89, versículo 9, diz assim, Salmos 89, 9. Dominas, eu gosto muito de ver vídeos sobre barcos, embarcações, eu sou muito apaixonado pelo mar, tudo que fala sobre mar me atrai, talvez porque eu tenha sido criado numa ilha, Vitória é uma ilha, e por eu ter desde criança convivido muito com o mar e aprendido a comer todo tipo de elemento que sai do mar praticamente, eu tenho muita paixão pelo mar, pelas coisas do mar.
E eu gosto também de ver, e outro dia estava assistindo alguns vídeos sobre navios, aquelas cidades de aço, navios gigantescos, subindo em ondas, e depois quando eles desciam, parecia que o mar ia engolir aqueles navios, a água entrava por cima e saia lavando aquilo tudo, e para mim que estava só assistindo era assustador. Imagino quem está lá dentro, não sei se o Paulo passou por isso na Marinha, mas é assustador ver aqueles navios literalmente jogados, eles parecem barquinhos de papel quando se encontram chamam de mar alto. Olha, é incrível. E aí o texto de Salmos 89, versículo 9, falando desse nosso Deus, diz assim: dominas a fúria do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as amansas, acalmas, amainas. Deus está estabelecendo seu poder sobre o que ele criou. Versículo 11, Salmos 89. Teus são os céus, tua é a terra, o mundo e a sua plenitude. Tu os fundastes. Versículo 12, Salmos 89. O norte e o sul, tu os criastes. Agora vem o nome de montanhas. O Tabor e o Hermon exultam o teu nome. Esses montes existem para louvar a tua criação. Irmãos, quando você diz assim: oh meu Deus, meu Pai, nos ajude a vencer essa pandemia. Meu Deus, cura fulano. Meu Deus, cuida de ciclano. Meu Deus, abençoe o pastor. Meu Deus, abençoe o diácono. Meu Deus, abençoe minha casa. Abençoe meus filhos. Você está falando do Deus criador de tudo que você já ouviu ou vai ouvir falar nesta terra enquanto você passar a sua vida por aqui. Primeira coisa, quem é o nosso Deus? O nosso Deus é o criador de tudo que existe, de tudo que há. Segunda coisa, dentro desse mesmo Salmo 23 que nós estamos considerando Salmo 33, que nós estamos considerando nessa noite. A segunda coisa que eu quero destacar com você é que Deus é o Deus da história dos povos, das nações, por mais poderosas que se ouçam dizer, que se tenha que falar. Deus é o Senhor criador de tudo e Deus é o Deus do controle das nações. O versículo de número 10, 11 e 12 diz assim: o Senhor frustra os desígnios das nações. Ou seja, as nações têm um planejamento. Olha, interessante falar sobre isso agora, a questão da pandemia. Eu jamais admitiria que Deus criou essa doença. Eu imagino que Deus não precisa disso para castigar a humanidade, mas eu confio muito em Romanos e na visão do apóstolo Paulo, capítulo 8, versículo 28, e Deus faz com que todas as coisas cooperem juntamente para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, seu decreto. Ou seja, Deus é capaz de usar uma pandemia para abençoar a sua vida, para abençoar a minha vida, para acalmar o nosso mundo. Ouvi dizer que o mar está mais limpo, ouvi dizer que já consegue enxergar o céu de uma forma mais limpa lá em São Paulo, por causa da pouca circulação de veículos, né, de pessoas, e como o clima já está mudando, as aves recuperando, rios se recuperando. Imagina quantos trilhões de peixinhos puderam viver ou nascer e estar crescendo sossegado nesses meses, porque nós não estamos abatendo os mares. Você está me entendendo como é que Deus é um Deus que usa tudo a favor daqueles que o amam? O versículo 10, então, de novo, Salmo 33, o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. Versículo 11, o conselho do Senhor é que dura para sempre os desígnios do seu coração por todas as gerações. E aí vem o versículo 12, que é apaixonante. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para a sua herança. O salmista está dizendo: olha como é feliz a nação que segue a Deus. O povo que ele escolheu fica fiel a ele. Esse é o nosso pensamento e deve ser nosso pensamento. A segunda característica, então, Deus é o Deus das nações. Se você for estudar da história bíblica, e outro dia estava pregando sobre isso, quando ele chama Nabucodonosor e ele diz para o povo de Israel: o meu servo Nabucodonosor, olha só, ele faz a Babilônia servir. Nabucodonosor podia ter planos que fosse. Ele pega Nabucodonosor e diz: você vai castigar o meu povo, você vai ser a mão que vai corrigir o meu povo, porque o meu povo está me traindo. E depois que Nabucodonosor acha que é alguma coisa, você agora vai pastar que nem um animal. Durante 7 anos tu vai estar comendo mato que nem os animais. Para você entender que o poder que te deu, quem te deu fui eu, quem tira sou eu. Pra você entender que eu sou Deus. É isso que você tem que dizer para você. Eu sei quem é o meu Deus. Eu sei quem tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso
para fazer infinitamente mais. Amém, irmãos? Aprenda a dizer isso. Está preocupado com a tua mãe? É o meu caso. Está preocupado com teus filhos? Está preocupado com tua irmã? Está preocupado com teu marido? Está preocupado com as tuas finanças? Você está certo. Cabe a nós, homens e mulheres, estarmos presos a essas coisas, preocuparmos com essas coisas. Mas Deus sabe exatamente o que cada uma das 36 famílias que estão me ouvindo agora precisam. Deus sabe exatamente o que cada uma dessas 36 casas ou aparelhos estão precisando. Deus tem o controle das nações. Então, aquilo que vai ser decidido para o Brasil, seja quem for que estiver lá, eu creio que Deus não perdeu o controle. Não transfira para os homens um poder que é de Deus. Ore. Eu concordo com alguns irmãos, não seja omisso. Lute com quem tem que lutar, mas principalmente pelo reino do Senhor. Faça a obra do Senhor enquanto é dia, enquanto ainda se pode trabalhar. E por último, quem é o nosso Deus? Sabe quem é o nosso Deus? É o Deus que criou todas as coisas que existem. É o Deus que controla o destino, os desígnios, a história das nações, os povos inteiros durante toda a humanidade. Mas agora vem a coisa mais maravilhosa. É o Deus que controla a história dos indivíduos. É o Deus individual. É o Deus singular. É o Deus pessoal. É o Deus relacional. É o Deus do caminhar junto, do pegar na mão, do abraçar. É o Deus que conhece exatamente quem é você. Ainda nesse simples estudo no Salmo 33, veja muito bem na sua Bíblia o versículo número 13. Olha que coisa extraordinária o salmista está dizendo. O Senhor olha dos céus, porque ele reconhece que Deus é o rei do universo. E diz assim, o Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, Deus está vendo você. Eu tenho ovelhas hoje que estão em depressão. Eu tento aconselhar, tento dizer, nem sempre eu consigo convencer a pessoa de se tratar. Eu não posso fazer nada. Apenas observar até que... Eu tenho ovelhas que precisam se libertar de vícios. Eu tenho ovelhas que precisam se libertar de tantas coisas difíceis. E eu sei que travam lutas complicadas. E eu quero dizer a você, Deus te vê não para destruir você. Deus te vê porque Ele ama você. Na semana passada, se não estou enganado, eu preguei sobre isso. O Deus que ama você. E eu quero voltar a lembrar isso. Quando você estiver se sentindo sozinho, eu me sinto assim, eu deprimido, angustiado, seja o que for. O texto disse, Deus que vê dos céus todos os filhos dos homens. Versículo 14 diz assim, do lugar da sua morada, Ele observa todos os moradores da terra. Então ele só não vê, ele não só vê as pessoas, mas ele observa o que cada um de nós está passando. Eu creio em um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Todo conhecimento, toda ciência, todo poder, toda presença está em todo lugar e tem todo o poder sobre todas as coisas. Eu quero que você lembre-se de quem é que você é filho. Quem é que você serve. Jamais o Paulo Ávila poderia imaginar que eu pregaria sobre isso. Quem é que está dirigindo a Igreja Batista Jardim Auma? Quem você acha que está criando as pregações? Quem está criando as ilustrações? Quem está colocando a palavra na boca de vocês? Quem está dando sustento digno para a nossa igreja, não deixando faltar nada para ninguém, nem para nada que tenhamos que fazer lá no meio dessa pandemia? Quem está por trás de tudo isso? Porque nós deixamos, foi Deus. Sim, é isso mesmo. O nosso único mérito é ter reconhecido que somos pequenos demais para tentar tomar a rédea em nossas mãos. Esta manhã eu fiz uma homenagem ao meu pastor, o meu bom pastor Jesus Cristo. E eu disse a vocês, Ele é o bom pastor. Não desprezem os outros, mas Ele é o bom pastor. E mostrei as características desse bom pastor para com as nossas vidas. Ele tem a preeminência na Igreja Batista Jardim Auma. Hoje, ninguém é dono do púlpito, ninguém é dono do bebedouro, ninguém é dono de parte alguma. Não gosto de sala de ninguém, porque é do Senhor, para todos do Senhor usarem com sabedoria, usarem com disciplina, usarem com conhecimento. Quero agradecer a Deus, porque você tem buscado entender. Eu sei que as 38 famílias que estão me ouvindo agora, entraram mais 2 famílias, são pessoas que entendem
que o Deus que elas servem é um Deus que olha para as suas vidas. O versículo 15, eu estava dizendo no versículo 14, que ele observa, ele olha, vê e ele vai a cada um, sabendo o que esta mulher está passando em seu coração, o que este homem está passando, o que este jovem está passando. E o versículo 15, ele diz assim: ele que forma o coração de todos eles, seres humanos, que contempla todas as suas obras. Irmãos, quando se fala de coração, o entendimento era o centro da vida. Deus conhece a razão da nossa existência. Qual tem sido a razão da sua existência? Eu quero convidar você, e eu tenho pensado muito sobre isso, conversando com alguns amigos aqui no Espírito Santo, alguns pastores, não sei por que eu estou sempre cercado de pastores e advogados, uma coisa ou outra, e alguns advogados também, e eles têm conversado, e a gente está falando sobre metas, sobre alvos. Via de regra, muitos deles têm uma idade parecida com a minha, são amigos de muitos anos, então a gente conversa sobre aonde chegamos e onde queremos chegar daqui a 5, 10, como estão nossos filhos, como está a nossa vida. E aí eu tenho pensado, o que nós temos feito como metas, quais são nossos alvos, nossos objetivos, o que nós queremos alcançar. Planeje coisas para a sua vida. O pastor Israel, essa semana, colocou naquele livro Bom Dia, Amigo, alguns textos muito interessantes sobre isso. Eu achei maravilhoso quando ele fala sobre a curiosidade, louvor à curiosidade do Bom Dia, Amigo. E foi muito bom ter visto aquela questão do louvor à curiosidade no livro, né, transcrito. Ele está falando que a curiosidade é que move o mundo, ser curioso é que move o planeta. E é maravilhoso isso. É Deus que coloca isso em nossos corações. O versículo 16, 17, muitas pessoas podem dizer assim, mas o senhor está falando muito do reino dos céus, e na terra temos governantes, esse pessoal é muito poderoso. Com esse pessoal ninguém brinca não, pastor. O senhor não sabe o que eles são capazes. Aí eu quero ver com você o versículo 16. Vamos ver quem é o nosso Deus aqui. Não existe rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. 17. O cavalo não garante a vitória. A despeito da sua grande força que o cavalo tem na guerra, a ninguém pode livrar. Da mão de quem? Da mão de Deus. O salmista está dizendo, olha, o Deus que eu sirvo, o Deus que você deve servir, eu espero que você entenda isso, é um Deus tão grande, que pode ser quem for no poder. Deus está no controle. Ele não perdeu a rédea. Nós só precisamos crer. Força, suporta, você vai vencer. Os melhores textos da Bíblia foram escritos em momentos de grande sofrimento dos homens que a escreveram. Apóstolo Paulo é um grande exemplo sobre isso. Quantas vezes nós lemos textos, nossa, que coisa maravilhosa, que texto inquietador, que poder, que unção, ele estava dentro de uma cadeia. Ele estava preso escrevendo para fortalecer quem estava fora. Você vê que coisa utópica, porque ele sabia, o Deus em quem tem crido, e era poderoso para guardar o seu tesouro até o dia final. O versículo 18 diz, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Deus tem um pacto com a gente. 19, para quê? Para livrar-lhes a alma da morte. Deus está guardando você. O objetivo de Deus de observar a gente é livrar a nossa alma da morte. E no tempo da fome, conservar-lhes em vida. Você está entendendo os detalhes? Eu vou ler de novo. Deus está observando a gente nesse instante para livrar a nossa alma da morte. E no tempo da fome, conservar-nos em vida. Versículo 20. A nossa alma espera no Senhor. Repete comigo. A nossa alma espera no Senhor. Sabe o que quer dizer isso? Você não vai se frustrar. Quem espera no Senhor jamais se frustra. O nosso auxílio e escudo. Olha o que o salmista está dizendo. Ele não vai se frustrar porque ele é nosso auxílio e nosso escudo. Versículo 21. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu nome santo. Versículo 22. Seja sobre nós, Deus, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Eu venho no meio de uma encruzilhada dessa pandemia, em que a igreja, eu nunca na história da minha vida podia imaginar ser quase impedido de estar num templo cultuando as pessoas, ou impedir pessoas de estarem. É algo inegociável o que fizeram, o que está acontecendo conosco. Mas Deus me diz,
Você não precisa de ir lá para eu ser o seu Deus. Lá faz falta. Mas eu quero lembrar a você na sua casa, não fique angustiado demais. O seu Deus, quem você confia, não vai deixar faltar nada. Ele vai cuidar de você. Ele vai guardar você. Pastor, como é que eu vou saber que realmente eu estou ligado a esse Deus? Como é que eu vou saber que eu estou debaixo da mão desse Deus que o senhor está descrevendo aí? Desse Deus que criou todas as coisas, desse Deus que controla a intenção das nações, desse Deus que controla o indivíduo, que verifica, que examina, que protege o indivíduo, como eu falei hoje de manhã. Um Jesus que sabe que a ovelha é frágil, por isso ele se torna o pastor das ovelhas. Depende daquilo que você mais pensa e daquilo onde você dedica a sua vida. Não adianta você dizer que ama a Deus e dedica a sua vida e seus pensamentos a qualquer outra coisa o tempo todo, mas quem nem sequer tem tempo, durante a semana, de ler a sua Bíblia, de fazer uma oração. Oração você faz, você fala demais. Todo mundo hoje fala demais. Todo mundo fala muito. Mas ler a palavra de Deus, que é ouvir Deus falar, poucos fazem. Seja você um dos poucos. Aqueles que têm o Deus poderoso, eles seguem esse Deus poderoso. Eles ouvem o que ele fala. Eles obedecem o que ele diz. Você entende que você é filho do maior poder que existe nesse universo. Não se esqueça disso. Você é filho do maior poder que existe no universo inteiro. Então, nós temos cautela, precaução, sabedoria. Medo, jamais. Você está me entendendo? Prudência, sabedoria, discernimento é uma coisa. Medo, que tentam colocar, jamais. Não tomo as minhas decisões por medo. Não as tomarei por medo. Por cautela, sabedoria, previdência, pode ser, mas por medo não. Porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo, seguro, que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Diz para as pessoas quem é o seu Deus. Essa semana escolha alguém na internet, mande essa mensagem para essa pessoa e diz: olha, meu pastor falou quem é o meu Deus, eu vou te apresentar quem é o meu Deus. As pessoas estão com medo? Realmente, cautela, medo não. Olha aqui quem é meu Deus. Você está me entendendo? Que Deus abençoe você. Eu espero ter falado ao seu coração, como Deus também fortaleceu a minha vida com esta palavra. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero agradecer por esse momento, pedir perdão pelos nossos pecados e reconhecer que o Senhor é Deus. Abençoa, Pai, cada ovelha, cada pessoa, cada irmão, cada irmã que ouviu esta mensagem agora, ou que a ouvirá depois através da gravação, da pregação. De hoje para todo sempre, Tu és o nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. E Deus abençoe a sua vida. Eu sei que eu não posso ouvir a sua voz, mas eu quero ouvir um amém. Amém, meu irmão? Quero ver sua boca dizer amém, assim seja. O meu Deus é poderoso. Que Deus abençoe. Nunca se esqueça quem você é, filho do maior poder que existe. Passo a palavra, então, ao André que vai estar nos abençoando com a música, André que está poupando o seu carro, guardando o carro na garagem, podendo tocar de sua casa. Vamos ouvir o André nessa família nos abençoar. Obrigado, André. Por favor, nos abençoe nesse instante. Logo depois, então, o Gabriel vai estar encerrando a gravação e vai estar abrindo para que nós nos cumprimentemos na paz do Senhor. Uma boa semana para todos vocês. Amém. Louvado seja Deus.
Amém. Boa noite a todos.